Oi, pessoal. Vamos falar hoje de filosofia. Platão, tá? Um dos principais discípulos de Sócrates. Vamos falar com vocês um pouquinho dele e um pouquinho da história de Platão. Platão acredita-se que nasceu por volta de 428, 424 a.C. Nasceu numa família nobre. Consequentemente, Platão teve condições de estudar, teve condições de aprender, aprendeu filosofia, aprendeu poesia e aprendeu artes. Então, por ser de uma família nobre, ele teve condições de estudar. Platão viveu num período em Atenas, que Atenas atravessava a Guerra do Peloponeso. O que é a Guerra do Peloponeso? Era a guerra entre Atenas e Esparta. E Atenas perde essa guerra. Atenas perde, ele vê esse período todo, Atenas perde a guerra e Atenas deixa de ser uma democracia e passa a ter um governo tirano, passa a viver uma tirania. Foram 30 anos desse período de Esparta, comandando Atenas, viveu um regime de tirania. Como Platão era de família abastada, família de grana, Platão teve alguns parentes também que fizeram parte do governo, eram tiranos também, foram tiranos também. Até que depois de 30 anos de tirania, Atenas consegue se libertar novamente de Esparta e viver um outro momento. É que quando surge Sócrates, tá? E Platão torna-se seu discípulo. Platão queria estudar, queria aprender, tinha sede de conhecimento. Então foi ser discípulo de Sócrates. Caminhava que nem caminhavam os outros jovens junto com Sócrates, tá? Platão foi aprender com ele, aprender a maêutica socrática, tá? E ele aprende e ele juntamente com Sócrates. Sócrates não era bem visto pelos caras, pelos sofistas da época, né? Eles achavam que Sócrates ficava convertendo jovens, fazendo a cabeça dos jovens e convertendo eles politicamente, socialmente. Então esses sofistas, como não gostavam, condenaram Sócrates à prisão. E quando Sócrates foi preso e foi condenado, Platão, como era de família rica, até se ofereceu para pagar a fiança. Sócrates não quis ir a julgamento, e nesse julgamento foi condenado e morto, tal. Platão ficou perdido. Ele achou que não era justo o seu professor, o seu mestre, aconteceu aquilo. E como ele tinha condições, o que fez Platão? Por 12 anos, ele foi embora de Atenas. Saiu pelo mundo. Foi aprender atrás de novos conhecimentos, atrás de outras culturas, foi aprender outras coisas. E nessas andanças de Platão, ele se ateve com Pitágoras, né, na Itália, foi lá aprender matemática com eles, foi no Egito, onde aprendeu astronomia, geometria, e aprendeu diversas outras coisas sobre as culturas, sobre o restante do mundo. Aí ele volta para Atenas 12 anos depois, com conhecimento, embasado, com uma série de coisas. Ele funda uma escola, tá? Ele funda uma escola que recebe o nome de academia. Por que academia? Porque hoje a academia são as escolas de ensino superior, né? Mas na época Platão funda a academia, porque os jardins que ele tinha separado, o terreno que ele tinha separado para a escola, ele pede para seu amigo, tá? Artemus, construir acadêmicos, né? Construir, não Artemus não, acadêmicos, construir para ele a escola e recebe o nome de academia por causa disso, por causa do seu amigo que constrói, chamava-se Acadêmicos. E lá ele constrói uma escola aberta, uma escola onde se iria estudar a céu aberto, as suas ideias poderiam ser colocadas, ali se ia estudar filosofia, política, matemática, física, química, geometria, astrologia. Ele funda essa academia onde todos lá iriam aprender isso. E entre os alunos que chegam, os alunos que estão, chega um
um de seus alunos, que torna-se seu discípulo, Aristóteles, tá? Que estuda na academia de Platão por 20 anos. Tá? E depois que sai da academia, ele funda a sua escola, mas já é uma academia. Quando Aristóteles funda a sua escola, ele não dá o nome de academia, ele dá o nome de liceu, né? Onde também vai se estudar filosofia, matemática, artes, todas essas ciências vão ser estudadas na escola de Aristóteles também. Mas ele aprende com Platão. E Platão tinha, nesses 12 anos que ficou fora, ele escreveu muito, escreveu alguns diálogos que ele teve com Sócrates, tal. Ao todo foram 35 diálogos, 35 relatos. Ele escreveu 12 cartas que se chamavam epístolas, tá? Vocês estão vendo um quadro aqui atrás? Depois eu vou passar esse mapa mental para vocês entenderem à medida que a gente vai falando, tá? E dentre essas 12 epístolas, tem uma que é muito importante, tá? Ele tem uma ideia muito importante, que Platão, ele achava que o mundo das ideias trazia o homem para a razão, ou coisa no gênero, tá? Então, é o que eu vou mostrar um mapa, vou passar alguns videozinhos para vocês, e vocês vão entender melhor. Principalmente sobre que Platão gostava de se expor, de se explicar através de mitos. E um desses mitos que é famoso, que é fácil de explicação, essa alegoria que é fácil de explicação, é o mito da caverna, tá? Que a gente vai trabalhar, eu vou passar na apostila de vocês, deve ter umas resenhazinhas, uns desenhozinhos, principalmente sobre o Piteco, que explica bem o que é o mito da caverna, o mundo das ideias, o mundo platônico, que dessas ideias vem para a razão. Inclusive está aqui, ó, isso aqui, se vocês forem olhar, bem aqui atrás de mim, está bem aqui, ó, bem aqui, tem esse mundo das ideias que eu vou passar para vocês, que vai ficar bem fácil, tá? Há quem diga que Platão foi enterrado nos próprios terrenos da escola, da academia, que foi destruída depois. Ela foi quando Atenas foi tomada pelos romanos, perdão, que eles eram gregos, foi tomada pelos romanos. Ela foi destruída, isso no ano de 86 a.C., ela foi totalmente destruída. E tanto que os alunos, cada um foi para um lado, Aristóteles foi para outro lugar, para depois voltar e montar o seu liceu. E dizem que em 529 não, no século V, surgiu um grupo, os neoplatônicos, né, os novos platãos, os neoplatônicos, e fundaram uma outra escola, e essa escola começou a ser difundida de novo. Aí quando chega em 529, o imperador Justiniano manda fechar a escola, manda derrubar, manda acabar com a escola. Por quê? Ele achava que essa escola, como estava dando consciência, eles estavam tomando consciência, discutindo muito política, discutindo muito sociedade, discutindo tudo, ele manda fechar porque ele achava que essa escola estava prejudicando o cristianismo. Tá? Então se fecha essa escola, mas ficam os relatos, ficam as cartas, ficam as epístolas de Platão para a posteridade, que depois a gente estuda, tá? E uma dessas, que é a mais importante, é a teoria das formas, ou a teoria das ideias, tá? Que na visão de Platão não está, vamos dizer assim, na visão de Platão, a realidade não está ao alcance de todos, tá? O cara precisa ter sabedoria, precisa ter conhecimento para aquilo que ele vê, saber o que é realmente. Isso é o mito da caverna, tá? E com isso ele explica o que é esse mundo das ideias. Eu vou passar um videozinho, vou passar para vocês algumas explicações e depois nós vamos fazer alguns exercícios até vocês entenderem realmente a cabeça de Platão. Tá ok? É só isso aí por enquanto.